Nós seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira, hoje falando sobre as férias de verão, se ainda dá tempo de fazer um bom negócio, fechar um ótimo pacote. Conosco o Patrick Titigatti, empresário do setor de turismo. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online e você pode deixar nas redes sociais um comentário, uma pergunta ou, da forma mais tradicional, no nosso e-mail que é espaço@jovempan.com.br. Você falou que um dos destinos mais procurados nessa época do ano é mesmo os Estados Unidos. Como é que está a questão do visto? Quanto tempo está demorando? São várias etapas, tá, Patrícia? A primeira etapa é entrar no site do consulado para fazer o agendamento. Esse agendamento leva em torno de 7 dias. Uma vez agendado, feita a entrevista, paga essas taxas e o visto aprovado, em cerca de 12 dias úteis vocês recebem o visto no endereço indicado. Até que não é tanta coisa. Até que não é tanta coisa, mas para Nesse momento, para o Réveillon já é demais, infelizmente, né? já está comprometido. Em relação à viagem com crianças, quem viaja com crianças tem que ter outras preocupações, né? Um pouquinho mais. Queria que você orientasse esse consumidor, esse turista. É importante notar, quando a gente fala de criança, qual que é o conceito? Se a gente fala de pessoas, crianças com 12 anos ou menos, eles inclusive têm benefícios financeiros por parte das companhias aéreas de pagarem uma tarifa um pouco mais econômica. Essa tarifa vai, às vezes, com menos de 75% de desconto com relação à tarifa normal aplicada para um adulto. Porém, em outros casos, os hotéis podem oferecer promoções para crianças sendo hospedadas no mesmo quarto com os pais. Então, uma viagem em família, apesar de ser um número alto de pessoas, mas pode sair um preço muito convidativo em se tratando de preço por pessoa. Se aí no meio do caminho dá alguma coisa errada, o turista fica insatisfeito com alguma coisa, acha que não estava no contrato, enfim, a quem ele deve recorrer? Como é que ele deve proceder no meio da viagem? Bom, é importante recorrer sempre ao fornecedor que lhe vendeu a passagem, ou o bilhete, ou a reserva de hotel. Tendo uma solução do problema, eu acredito que seja resolvido ali. Não tendo, estando insatisfeito ou em desregulamento com o Código do Consumidor, acho válido sempre procurar o PROCON. Em relação aos cruzeiros, a gente vira e mexe ouve casos de intoxicação alimentar, por exemplo. Muita gente passando mal. Queria que você orientasse nesse sentido, assim. Até onde vai a responsabilidade da pessoa que fechou, do navio, enfim, como é que ficam essas divisões, essas responsabilidades? A agência de viagem, ou o terceiro que vendeu, é apenas um intermediador e ele tem todo o total interesse de ajudar em qualquer contratempo que tenha durante a viagem. No caso de intoxicação por alimentação num cruzeiro, é de responsabilidade da companhia prestadora de serviço de cruzeiro prestar todo e qualquer auxílio e sanar o problema durante e pós-viagem. Você vê isso acontecendo na prática? Infelizmente, a gente acontece. Os cruzeiros que embarcam na nossa costa, atualmente são mais de 10, eles têm um porte muito grande, o que faz com que qualquer tipo de intoxicação ele se prolifere com uma certa facilidade, quanto que a gente não tem aqui no continente, porque ele fica dentro do navio. Então, as pessoas que têm um contato com as outras e tudo mais não tem como sair dali, e a intoxicação, infelizmente, tem um risco um pouco maior, mas não é nada que alguém possa se assustar ou se desestimular de viajar, porque é uma coisa muito segura, muito legal para se viajar, tanto em casal, quanto família ou sozinho. Esses processos todos que estão acontecendo, enfim, em relação a essas empresas onde o turista teve problemas, como é que você tem visto o desfecho disso? As empresas estão prestando atendimento a essas pessoas, enfim, estão respondendo a tudo Sim. isso adequadamente? Todas as empresas têm prestado o devido atendimento, eles estão cientes que cuidar do passageiro é o melhor que eles podem fazer, tanto para o passageiro quanto para a marca deles. Além disso, a maioria dos cruzeiros, inclusive um agente de viagem normalmente recomendaria isso, é a compra de um seguro de viagem. Não importa se é um cruzeiro ou se você vai viajar de carro ou de avião. É sempre importante porque viagens estão sempre sujeitas a imprevistos. E um imprevisto, seja uma intoxicação alimentar ou a tropeçar, machucar o braço, está sempre coberto por um seguro. É importante. Vocês trabalham com roteiros especiais, com viagens diferenciadas. Quem é que procura isso hoje? Aquele viajante que gosta de uma coisa diferenciada e exclusiva. Normalmente são os empresários de alta renda que gostam de viajar alguma coisa totalmente personalizada para a necessidade dele.
Existem agências especializadas que trabalham especificamente, não com aquele produto enlatado, Patrícia, e sim se moldar à necessidade do cliente. Tem cliente que gosta de viajar em jato privado, tem cliente que gosta de viajar numa uma companhia um pouco mais econômica. Existem para todos os gostos e bolsos. Existem aqueles que gostam de alugar um iate no Caribe. O mundo não tem limites para quem quer fazer alguma coisa um pouco personalizada. Infelizmente, obviamente, acaba pagando uma tarifa um pouco mais elevada, mas é o custo da exclusividade. Ou seja, na empresa de vocês, o turista chega lá e monta o roteiro dele, personalizado. Exatamente. Nós fizemos uma pequena entrevista com o cliente, entendemos a real necessidade e as vantagens, entendemos se é uma ocasião especial, porque está sendo visitado determinada cidade, ou país, ou localidade. Isso é importante para que a gente possa até surpreender o nosso cliente. A viagem não é somente um avião e um hotel. É um sonho que você agrega durante meses que você fica elaborando uma viagem, para que chegue lá nessa viagem você seja surpreendido. E aí que a nossa empresa trabalha para tentar surpreender e fazer o cliente voltar muito surpreso com qualquer tipo de viagem que ele tenha feito. Qual foi o roteiro mais exótico que você já presenciou? Existem muitos. Um que realmente nos chamou a atenção e deu muito gosto de fazer foi um casal em lua de mel, que foi de jato privado para Los Angeles e fez a rota da costa oeste inteira de jato privado. E quando eu falo inteiro, ele é muito comum fazer a Califórnia de carro, visitar vinícolas, conhecer Beverly Hills, ficar nos hotéis mais sofisticados e exclusivos que tem. Esse roteiro, ele foi de jato privado, o que fez com que a viagem dele não tenha hora. Eu quero viajar a tal hora, não viaja fazendo check-in 2 horas de antecedência, tendo problema de extravio de bagagem, de mala em excesso, de fazer a rota e os horários específicos. Ele não tem limite, ele fez a rota, o caminho e a hora que ele quis, com o máximo de exclusividade e sofisticação. Nós estamos falando aqui sobre viagens de verão com o Patrick Titigatti, empresário do setor de turismo. Daqui a pouco tem mais um bloco para o internauta da Jovem Pan Online. Até já!